Vou dar uma repassadinha rapidinho no que a gente já conversou aqui, pode ser? Eu fiz uma pergunta aqui que várias pessoas poderiam fazer, e a missão é isso aí, né? Se a vida eterna é conhecer o Senhor, amém? Se a vida eterna é te conhecer, ó Pai, como único Deus verdadeiro, se a vida eterna é conhecimento, a pergunta que eu falei que a chave é como é que eu posso conhecer. E aí eu comecei a descrever, andar, caminhar com vocês, né? O que a própria Bíblia diz que é um caminho de conhecimento, né? Primeiro, Deus se manifesta pela sua criação, lembra disso? Né? Que você pode conhecer o poder e a divindade de Deus por meio da sua criação. Vocês lembram disso? Citei Romanos aqui 11:19, né? Salmo 19:1 também. Se lembra disso ou não se lembra disso, irmãos? Mas, fundamentalmente, Deus se revela pela sua palavra. Vocês lembram disso ou não? Deus se revela pela sua palavra. Mas a própria palavra também, quando a gente lê as Escrituras, é muito importante ler as Escrituras. Eu tinha uma ideia, assim, por muito tempo, que se você recebesse só o Novo Testamento era suficiente. Mas, na verdade, o Novo Testamento te obriga a ir para o Antigo Testamento. E Jesus, quando Jesus se apresentou, ele se apresentou por meio do Velho Testamento. Quando você conhece o Antigo Testamento, conhece mesmo, pelo menos a síntese daquela história simples da criação, porque Jesus fala da criação, lembra? Da queda. Você conhece a criação, conhece a queda. Você conhece aquele vai e vem de Israel, né? As intenções de Deus de estar no meio das pessoas e as pessoas sempre rejeitando a sua presença, né? As alianças quebradas, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi, alianças onde as pessoas foram infiéis e Deus sempre cumprindo as alianças e fazendo promessas. Aí é muito interessante quando você chega no Novo Testamento, porque quando você chega no Novo Testamento, tu percebe que tem um ápice ali. É o boom, né? Deus cumpriu tudo que ele falou ao longo de alguns milhares de anos, até passando. Deus falou, Deus cumpriu. Deus falou, Deus cumpriu. É espetacular isso. O que você me diz? Sim ou não? É lindo, né? E aí você conhecendo todos os detalhes ali, vai vendo. E sempre enriquece, né? Sempre enriquece. Mas qual é a grande confusão que as pessoas fazem? É que muita gente, ao ler as histórias do Antigo Testamento, elas não conseguem discernir, extrair ali os princípios. Muita gente olha o Velho Testamento sem olhar com os olhos de Jesus. Isso é uma catástrofe. Tá? Nós precisamos olhar a lei e os profetas por meio de Jesus, até porque Jesus é a finalidade da lei. O fim da lei é Cristo. Né? Então, todas as promessas do Velho Testamento, a lei, os profetas, apontam para Jesus. E ele é o cumprimento de tudo isso. Né? Então, quando você começa a ler o Antigo Testamento, você tem uma compreensão, mas ela não é um conhecimento pleno. Por quê? Porque depende de Jesus. Tudo fecha com Jesus. Inclusive, é muito complicado quando a gente senta com irmãos e as pessoas não têm esse discernimento. Vou contar uma história breve para você aqui, que eu já usei de exemplo várias vezes, de um pastor casado, brasileiro, foi aos Estados Unidos, arrumou uma namorada lá, depois a mulher descobriu, foi uma confusão, foi parar lá no presbitério. E numa conversa lá no presbitério, Cláudio está aqui, ele lembra bem dessa conversa, ele, em algum momento, a gente percebeu que ele não estava quebrantado, triste por causa do pecado dele. Ele não estava triste pelo pecado que ele cometeu. E a gente arguindo ele falou, mas que pecado? Eu não cometi nenhum pecado, a mulher era solteira. Como assim? Não, a mulher era solteira, a mulher carente, solteira, eu vi que ela precisava de alguém, pô. Salomão teve 1000 mulheres, por que eu não posso ter 2? A pergunta dele. Não, mas a pergunta dele, irmãos, teria coerência se não fosse Jesus, pô. Se nós vivêssemos com a lei e os profetas, qual era o problema? Nenhum. Ele estava certo. 2, 3, 10 mulheres, sei lá quantas mulheres pode sustentar, vai tendo. Né? Como alguns países do mundo ainda hoje é assim. Nós tivemos aqui no TM com aquela camaronesa Nelly, lembra? Que foi um espetáculo aquele tempo para ela. Foi libertador para Nelly, aquele tempo aqui em Porto da Folha. A gente estava começando, eu estava lembrando a Fabi esses dias, alguém aí, Denise,
como foi libertador para Nélia aquele encontro aqui, aquele tempo aqui no TM. E lá, ela é a primeira esposa do Manuel, que a gente batizou. Depois, numa sequência, a gente acabou batizando o marido dela. E ele já tem 3 esposas ou 4. Na cultura dele permite. Então, para esse pastor, se ele estivesse vivendo ali, aí nós puxamos ele para o reino de Deus, para Jesus. Pô. Falou, querido, você não diz que é cristão? Você é um pastor cristão? Porque cristão é discípulo de Jesus. Aí o negócio muda, porque Jesus trouxe o reino de Deus com a sua justiça. Jesus trouxe um outro padrão. Aí cada homem tem que ter a sua própria esposa, cada esposa tem que ser o próprio marido. Jesus, ele veio para restaurar a condição do homem que estava caído. Não é para seguir na bagunça. É um novo momento, é um novo tempo. Então, essa história que escandaliza um monte de gente, escandaliza, ela, em alguns momentos, ela também pode ilustrar bem a forma como alguns irmãos andam no meio da igreja. Não assim, radicalmente, mas você vê que tem gente que não sabe de verdade o que a gente tem que ensinar para o discípulo. Porque Jesus foi muito claro. Ele falou, ensina. Como é que se faz discípulo? Pregando, o cara tem que crer. Batizando, porque ele tem que se identificar com Jesus no batismo também, sendo incluído na família. E ensinando ele a obedecer, a guardar, a praticar todas as coisas que Jesus ensinou. E aí você tem que ouvir Jesus, pô. Você tem que cair dentro dos evangelhos, ouvir Jesus. Você tem que entrar nas cartas. Por que as cartas? Porque quando Atos dos Apóstolos diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, amado, os apóstolos não tinham doutrina deles mesmos. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Jesus, está claro, porque Jesus disse lá em Mateus 28, 20, lembra? Ide, fazer discípulos como? Ensinando a guardar, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Então, o que Pedro falava, o que João falava, o que Tiago falava e os outros apóstolos falavam, era tudo que eles ouviram de Jesus, pô. E a igreja perseverava naquela doutrina. O que eles ouviram de Jesus, eles faziam. Não tinha nenhum problema se eles ensinassem a lei e os profetas. E deviam usar direto a lei e os profetas para falar de Jesus. Se você pegar a primeira pregação de Pedro, tu vai ver que ele usa Joel, ele usa a lei e os profetas. Para falar de quem? De Jesus. E quando Jesus entra, aí você tem que pegar o que Jesus ensinou. Jesus interpreta a lei de um outro jeito. Jesus aprofunda verdades que eles tinham assim na periferia. Jesus mostra que o verdadeiro problema está no homem, que o homem tem que nascer de novo, que ele depende do Espírito Santo, que sem o Espírito Santo ele não é nada. Então Jesus vem por aí. Então, quando a gente fala assim de estudar a palavra, ver Jesus na Escritura, é muito fundamental que a igreja conheça Jesus. O Novo Testamento é muito fundamental para a igreja. Ela precisa ver a doutrina de Jesus. Precisa ver o que se fala, porque o Novo Testamento é todo sobre Jesus. Então, assim, se o Antigo Testamento tem vários momentos que aponta para Jesus, e tem história lá, que é história triste, história que não tem nada a ver, assim, não está apontando para Jesus, está apontando para o pecado. Né? Você lê Juízes, por exemplo, tem gente que lê Juízes e fica numa crise com o juiz. É um sobe e desce, é um ciclo. Né? Os caras pecam, daqui a pouco Deus levanta um juiz, o povo volta, daqui a pouco o cara morre, o pessoal volta para o pecado, aí Deus colhe o resultado do pecado, vem cadeia, vem tribulação, vem maldição, aí Deus levanta o juiz, na misericórdia, redime o povo, aí anda um tempo bem, o cara morre, quando o juiz morre, o povo volta de novo, mesmo buraco, e suma. É um ciclo que vai até o final do juízo, quando diz que não havia não havia rei em Israel, e cada um fazia a sua própria vontade. Não havia um comando, não havia uma vontade, não havia. Mas, quando Jesus vem, há rei. Nós temos um rei. Você pode dizer amém ou não? Amém. Nós temos um rei, irmãos. Ele é rei de reis. E ele está vivo. O nosso rei vive. Nós temos uma autoridade máxima na nossa vida que vive. E nós já falamos aqui que ele é o Senhor. É outra maneira de dizer que ele reina. Diga assim, o teu Deus reina. É outra maneira de dizer que Jesus é o Senhor, ele reina, pô.
Ele segue no trono, reinando tudo, governando tudo. Ele é o Senhor. E a nossa missão é falar dele, mas dizer que o reino dele está chegando, que existe uma forma de viver e agradar a Deus. E aí, amados, se o Velho Testamento aponta para Jesus, o Novo é tudo sobre ele. É todo Jesus. É tudo sobre Jesus Cristo. Você pode dizer amém ou não? Você tem que mergulhar ali com força. Conhecer profundamente a doutrina de Jesus. Amém? E proclamar o nome de Jesus. É o Novo Testamento também que vai te encher de fé. É ele que vai dizer coisas maravilhosas sobre Jesus. É ele que vai te encher de fé. Você vai ver os apóstolos pregando, a igreja sendo perseguida, né? Gente morrendo por causa de Jesus, gente sendo açoitada, mas ficando alegre também. Oh, que bom, levei uma surra por causa de Jesus. Ali tudo você vai ver. A igreja, tu vai ver inclusive o corpo de Cristo. Outro mistério, a igreja. A igreja é um mistério. Não sei se você sabe disso, mas a igreja... Oi? A igreja é um mistério. Ela estava oculta, a igreja. Então, quando a gente explica a igreja, tem gente que acha que a gente é chato. Acha que a gente é chato, porque a gente está sempre corrigindo os irmãos. Irmão, não é prédio, somos nós. Mas vocês são chatos, mas deixa o cara pensar. Amado, deixa eu explicar uma coisa para você. Faz parte do querigma a igreja. A igreja faz parte da proclamação. Se o cara não entendeu o que é a igreja, ele está manco. Ele está manco se ele não entender que Jesus é Senhor, e ele está manco se ele não entender o que é a igreja, pô. A igreja faz parte. Então, também, explicar direitinho às pessoas o que é a igreja faz parte da nossa proclamação, pô. Porque, olha, para pensar, em qual ambiente esse discípulo vai crescer? Como é que ele vai conhecer a Deus se não for também por meio da igreja? O corpo de Cristo, com seus dons. Por que Deus deu dons à igreja? Para que por meio desses dons haja serviço, servindo uns aos outros, que nem aquela música Assim Como Jesus, botando seus talentos, seus dons, servindo uns aos outros, para que os outros conheçam a Deus, pô. Quando a gente proclama Jesus, quando a gente ensina sobre Jesus, quando a gente fala sobre Jesus, a gente tem em mente duas coisas. Primeiro, os crentes precisam conhecer mais, crer mais em Jesus. Eles precisam crescer. Diga crescer. Diga crescer em convicção, que fala de fé, de convicção. Crescer em conhecimento, porque ele tem que crescer em conhecimento. Porque é o conhecimento que vai produzir confiança em Deus. Ele tem que crescer em caráter. Em caráter, porque se não for transformado, se não for mudado no caráter de Cristo, algo está errado. Ele precisa crescer em competência. Abrangência, ele tem que abranger mais. Você cuida de um, tem que cuidar de dois, de três, você tem que crescer, pô. Capacidade, como assim capacidade? Ah, mas Deus me deu os dons. Não, você ora em língua? Ora para interpretar. Você tem instrução bíblica, você tem mandamento para que você multiplique teus dons, pô. Não fica limitado, não, pô. Ah, eu toco violão. Vai tocar outras coisas também. Aprende baixo, aprende bater. Tem veia para música. Vai fundo, pô. Vai compor, vai fundo. Multiplica o que Deus está te dando, pô. Foi o que eu falei lá com o meu amigo Marcial. Eu falei, pô, fica limitado a violão, não, meu filho. Para com isso, rapaz. Você tem um vozeirão bom, você tem que ir mais fundo. Você tem que entender a obra de fazer discípulo. Todos os nossos dons, todos os nossos talentos, todos os nossos recursos têm um propósito: fazer Jesus conhecido. Você fala, Franco, você está exagerando. Não estou exagerando. Esta é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Eu sei que tem gente que duvida, mas essa é a obra de Deus. Quantos me entendem? Quantos me entendem que é a obra de Deus? Oi? Você tem certeza do que você está falando? Oi? Vim batendo uma ordem aqui, que eu acho que é mais didático, né? É porque, na verdade, assim, quando eu falo, eu podia falar crescer em fé, mas eu uso ser para tudo, para poder fixar melhor. Então, eu usei convicção, que fala de fé. O cara cresceu em convicção. Você diz amém ou não? Aí depois você cresce, é junto, é simultâneo isso aí. Você tem que crescer também em conhecimento. A Bíblia fala que a gente cresce no conhecimento do Senhor.
A gente tem que conhecer o amor dele, altura, profundidade, largura. A gente tem que conhecer mais. Quem conhece mais, confia mais. Confia mais. Como é que eu sei que alguém confia mais? Ele conhece mais. Quem conhece mais? Eu sei que alguém conhece Deus quando ele confia mais em Deus. Nós não temos uma escola de obreiros, assim, eu digo, para definir a maturidade de ninguém. O presbitério nunca impôs as mãos porque alguém fez um curso. Curso pré-1, fez pré-encontro, pós-encontro. A gente nunca avaliou assim. Qual é a nossa avaliação dos irmãos? Quando ele cresce. A gente vê que ele confia mais em Deus. Aí o conhecimento dele aumentou. Outra coisa que a gente vê, caráter. Caráter, o cara cresce no caráter. Ele é transformado de glória em glória na imagem de Jesus. Ele desenvolve o caráter dele. Pô. Antes ele era preguiçoso, agora não é. Antes ele era fofoqueiro, agora não é. Antes ele falava demais, agora está mais comedido. O caráter dele está sendo tocado, moldado. Antes ele atropelava as pessoas, agora ele está mais manso. Ele não atropela, não impõe mais nada na cabeça das pessoas, está mais amoroso. Isso fala do crescimento do caráter. Ele tem que crescer em capacidade. Por quê? Porque hoje ele tem um desenho, mas ele pode melhorar o desenho dele. Ele pode ser designado para mais coisas. Não, você cresce em caráter, em capacidade e também em competência. Por quê? Porque você é responsável hoje por um, mas por que não ser por dois? Por que não ser por três? Por que não crescer na tua competência? Tem mais crescimento aí. Eu citei esses 5 para ficar fácil de memorizar. Mas a ideia é dizer o seguinte, tu não pode se acomodar e ser um nanico espiritual, pô. Você tem que crescer, pô. Crescer. E aí, quando eu digo assim que tudo visa a obra, e fiz uma pergunta, vocês ficarem meio vacilantes, mas eu vou definir aqui obreiro para você. Não, eu acho que é importante, né? É que às vezes o camarada fala, mas ele não tem realmente noção do que ele tem que fazer. João 4,34 é um versículo que eu usei aqui em alguns TMs. Ele é chave. Jesus disse assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Deus usou esse texto para me iluminar numa questão que eu tinha para a vida. Qual era? Alimento sólido. Alimento sólido. Eu sempre perguntei a Deus, Senhor, o que é alimento sólido? O que é alimento sólido? Eu achava que alimento sólido era uma teologia profunda. Inclusive, eu vi várias literaturas que o cara botava assim, série alimento sólido. Então, parece que eu tinha que ler aquilo para comer coisa. Agora eu comi, agora eu sei quantos querubins cabem no telhado da minha casa. Agora eu sei, agora eu descobri, agora eu sei. Parece que aquele conhecimento profundo era alimento sólido. Mas quando eu li isso um dia, a coisa fez assim, pá! Jesus é varão perfeito. Você diz amém ou não? Ele tem a estatura que está sobre toda. Você diz amém ou não? O que Jesus come? Foi isso que o Espírito Santo falou. Olha a dieta de Jesus. O que Jesus come? Vou ver aqui o que Jesus come. O que é alimento sólido? Ele come a vontade daquele que enviou ele. O que Jesus come? A vontade do Pai. Então, tudo que ele ensinou na doutrina dele, ele come. Ele não ensinava e não praticava. Inclusive, esse foi o impacto quando ele terminou o Sermão da Montanha. Que os fariseus, os caras que estavam ouvindo, entendiam o seguinte, que ele não falava como os escribas e fariseus, porque ele falava com autoridade. Os soldados que foram prender Jesus numa ocasião dessa, voltaram sem prender. E as autoridades religiosas ficaram na carne. Já estavam na carne, né? Ficaram mais carnudos. Como assim vocês não prenderam ele? Nós nunca vimos alguém falar como ele. Agora vocês são discípulos dele também. Mas os caras quase que foram escorraçados. Eles foram para aprender. Mas chegaram lá e pegaram Jesus falando. E eles falam assim, nós nunca vimos ninguém falando como ele. Óbvio que isso está impregnado de autoridade, de prática. Então Jesus comia o quê? A vontade do Pai. Essa vontade compreende 2 coisas, irmãos. Compreende o dia a dia, a doutrina do dia a dia, aquilo lá do Sermão da Montanha que a gente está enchendo a paciência de vocês. E compreende o teu chamado, o teu chamamento. Porque a vontade do Pai para Jesus não era apenas viver uma vida obediente no dia a dia. Era cumprir a missão, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, fazer discípulo e morrer. Compreendia a cruz, compreendia tudo. Então, a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Isso é alimento sólido. Só adulto come a comida de Jesus. As crianças ficam brincando.
Hora quer fazer, hora não quer fazer, hora faz, hora está na carne. Criança e carne, Paulo diz que é sinônimo. Ele ora chama os coríntios de carnais, ora ele chama de crianças em Cristo. Vocês bebem leite. Eu queria até dar uma comidinha melhor para vocês. Eu queria até dar um mandamento para vocês. Não posso. Vocês têm que saber quem é Jesus primeiro. Ser revelado. Porque vocês comem leitinho. Vocês dependem do querigma. Eu não posso dar mandamento. Eu não posso dizer como você vive. Porque você não come a vontade de Deus. E Jesus falou uma outra coisa. Ele falou que ele come também a obra de Deus. Está claro. Aí ele reforça isso. Que dessa vontade do Pai compreende o quê? A obra. A obra. A comida de Jesus é a obra. Né? Você pode dizer amém ou não? O 1 Coríntios 3:1 que ele diz que eu queria dar até comidinha para vocês. São carnais. São crianças em Cristo. Aí ele usa essa expressão em 1 Coríntios 3:1. São carnais. São crianças em Cristo. Né? Mas ele uma vez ouviu uma pergunta, e eu quero bater isso contigo. Está lá em João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando. Olha só, e é importante você investigar isso para saber o que ele comia. Tá? Que faremos para realizar as obras de Deus? O que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Essa era a pergunta. Agora, olha só, essa pergunta compreende o quê? Primeiro, parece que eles já sabiam quais eram as obras. Ele não estava perguntando quais eram as obras. Ele já tinha uma ideia de quais eram as obras. Eles só não sabiam como fazer aquelas obras. É isso a pergunta? Sugere isso ou não? Sim ou não? Agora, olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus, não são as obras, é a obra. Não tem mais de uma, só tem uma. É a obra de Deus. A obra de Deus é o que é a obra de Deus, Franco? É esta. 2 pontos. Jesus corrige a pergunta deles. Jesus corrige. Porque, em primeiro lugar, você tem que saber o que tem que fazer. Qual é a obra de Deus? Lê aí você. 2 pontos. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, quando eu digo assim, que o nosso trabalho é fazer com que os crentes creiam mais e fazer com que os incrédulos creiam, aquele que crê tem que crer mais. E o que não crê tem que crer. Esse é o nosso trabalho. Tudo que nós fazemos, irmão, desde ensinar as crianças, aquele trabalhinho que vocês fazem com as crianças, tudo é um só objetivo, que creiam em Jesus. Ah, eu já creio, creia mais. Estou aqui para que você creia mais. Ah, eu não creio, então se arrependa e creia. Porque você precisa crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, está roubado, está perdido. Vai ser julgado. Porque Jesus vem e vai julgar esse mundo. Se ele não vem agora, e você pode ir ao encontro dele mais rápido do que você imagina. Só vinhou da onda de Covid, estourar uma guerra, sei lá. Aí tu encontra ele mais rápido. Mas assim, se arrependa e creia. Porque a obra de Deus é que creia. Tudo, amado, tudo que a gente faz é visando isso. O teu testemunho é para que as pessoas creiam. Por que você está cordeirinho, manso, servindo, fazendo as coisas direitinho, parou de furtar, agora está trabalhando, parou de mentir, agora está falando a verdade, agora você parou de ficar brigando lá com a tua mãe, agora você está mais sujeita. Por que você está fazendo tudo isso aí? Qual o plano desse negócio? Por que essa mudança? Para que as pessoas creiam. Agora eu vou voltar. Por que a igreja? A igreja é o ambiente, meu santo. Sem igreja, não tem como a gente fazer discípulo, porque é aqui que a gente tem as mutualidades todas, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. E Jesus orou, e ele falou, quando eles forem um, Pai, eu oro para que eles sejam um, João 17, 21. Para que eles sejam um, Pai, assim como és tu em mim, eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Está claro, meu Deus do céu, é isso que ele quer. Se nós nos amarmos aos outros, disse Jesus em João 13, todos saberão que são meus discípulos. Se nós amarmos aos outros, 1 João 4, ele vai dizer lá que Deus permanece em nós. E o amor em nós é aperfeiçoado. Ele diz, nunca ninguém viu Deus. Mas se nós nos amarmos, Deus permanece entre nós.
Então, não tem outra forma de fazer discípulo se não for no meio da igreja. Então, a igreja tem essa função. Ela, além de ir e proclamar, ela é o ambiente onde as pessoas desenvolvem. Não há, diga comigo, não há. Com força, diga não há. Você comeu biscoito ainda há pouco. Diga não há. Crescimento fora do corpo. Não tem, amado. Se você pegar um dedinho de um bebê e amputar, colocar no vidro formal, aquele dedo não cresce. Acabou. Ele está morto. Ele ali fica. Há uma teimosia de pessoas quererem crescer fora da igreja. Outra teimosia feia é querer que a igreja ensinar para as pessoas, comunicar que igreja é programa, que igreja são aquelas reuniões que a gente faz, que igreja e não deixar claro que igreja é família, é relacionamento, é topada, tem fagulha, tem um afiando o outro, tem um tendo problema com o outro, um afiando, um amigo. Igreja é essa coisa que a gente chama de família, igual a nossa família. Amém ou não? Tem que perdoar? Tem. Viu aqueles velhinhos falando? Tão bonitinho, né? Tem que perdoar. Tem que perdoar. Se não perdoar, por que a gente tem que perdoar? Porque já está claro, previsto, que vai ter ofensa. Vai ter ofensa. Da mesma maneira, quando Deus disse para sacrificar animais, Ele está dizendo, vai ter pecado. Vocês vão pecar, porque você não consegue viver sem pecar. Quando pecar, vai lá e sacrifica o animal. Está lá no Antigo Testamento. No meio da igreja, Ele diz, tu vai ter que perdoar. Por quê? Porque vocês vão se ofender mutuamente. Um vai ficar devendo o outro. Vai ter que perdoar. Vai ter que confessar. Por quê? Porque vocês vão pecar. Confesse uns aos outros para ser curado. Vocês vão ter que hospedar uns aos outros, sem murmurar. Vocês vão ter que amar uns aos outros. Amém? Vocês vão ter que cuidar uns dos outros. Amém? Suportar, dar suporte, sustentar, carregar o outro. Amém? Levar o fardo do outro. Amém ou não? Aí ele vai dizendo, outra coisa, vou dar uma regrinha para vocês. Aí também ele fala sobre isso. Não minta uns para os outros. Por que não minta? Porque você constrói amigos, falando a verdade. Você destrói a amizade, falando mentira. E os mandamentos aí não são só para você construir, é também para manter. Não. Chega de fofoca, maledicência, isso vai destruir tua relação. Então nós temos todo um ambiente para viver o reino de Deus. É aqui que os discípulos desenvolvem. Amém ou não? Tu traz aqui ele vai crescer, pô. É aqui, não tem crescimento fora do corpo, não há. É aqui nesse corpo. Ele tem que provar um batismo no corpo. Já ouviu essa expressão? Nós não fomos batizados em um só espírito, num só corpo? Sim ou não? Sim ou não? Mas deixa eu fazer uma pergunta para dar um intervalo. Você alguma vez já experimentou de verdade o batismo no corpo? Porque eu tenho a impressão que tem vários crentes que circulam no meio da igreja, que a gente olha e diz, meu Deus, não provou de verdade o batismo no corpo. Está ali, é um crente legal, canta, às vezes toca, às vezes prega, às vezes está ali, mas não é batizado. Quer dizer, ele é batizado. O direito ele tem. É que nem o cara que... Ele tem direito de ser batizado com o Espírito Santo, mas não foi ainda. Mas é direito dele, como filho. É direito teu, por causa de Jesus, ser mergulhado nessa família, ser batizado nessa família. Mas tem gente que evita, por causa de individualismo, por causa de egoísmo, exclusivismo. Não quer experimentar de verdade entrar na família. Fica sempre assim, crítico, aquela posição assim, escolhe com quem vai se relacionar, vai com um, não vai com o outro. 20 minutinhos já cedeu um pouquinho,
mais um intervalinho, estica e pensa se você é batizado no corpo literalmente, experimentalmente, né? Experimentalmente. Tá bom? Beijo.